Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo a partir de agora. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma você venceu esta segunda-feira e está tranquilo e preparado para acompanhar mais um Frente a Frente na sua TV Arapuã. O nosso convidado de hoje tem muito o que falar. Ele que é vice-presidente do Senado Federal, presidente do MDB da Paraíba. Estou falando do senador paraibano veneziano Vital do Rego, que está aqui conosco para falar desse atual momento do seu mandato. Ele é aliado ao governo Lula, também com o novo aí aliado, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e tem um plano audacioso aí para o MDB nas eleições de 2024. Você fica sabendo de tudo isso e muito mais a partir de agora no Frente a Frente. Olá, minha Paraíba, já começando agradecendo a audiência de sempre, de toda segunda-feira, você de todo o estado da Paraíba, acompanhando pela TV Arapuã, acompanhando também pelo nosso canal da TV Arapuã no YouTube, você vai acompanhando aqui também pelo Instagram da TV Arapuã, @TV Arapuã, vai mandando suas perguntas, suas sugestões e vai acompanhando esse bate-papo com o nosso convidado. Aqui um cumprimento, senador veneziano. Muito boa noite, obrigado pela sua presença na segunda-feira aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz. Grande abraço a você, um abraço a toda a sua produção, um abraço calorosíssimo a todos os nossos telespectadores do Frente a Frente. Eu devo pedir desculpas a você, você dizia, não é necessário, mas eu devo fazer. Eu não me contenho, até porque estou em débito com o Frente a Frente, com o seu público, mas tenho de você esse perdão e essa compreensão, porque afinal de contas, sabedor é de que às segundas, invariavelmente, nós nos deslocamos para o cumprimento das nossas obrigações em Brasília. E aí você diz, hoje, Vené, é porque nós vamos distinguir o momento que amanhã a Paraíba tem com a apresentação por parte dos ministros Camilo Santana e o ministro Rui Costa do PAC para o nosso estado. E na última quarta-feira o ministro nos convidava e, evidentemente, não poderíamos deixar de atender nesse momento que é ímpar para todos nós. Então, pedido de desculpas dirigido a você e aqui estou para a gente ter esse bate-papo. O perdão seria completamente concedido se fosse realmente necessário, mas como não é, não há perdão nenhum para dar. Valeu. Senador, obrigado pela presença de fato e a gente sabe da agenda, né? E naturalmente faríamos até remoto, presencialmente e ao vivo. E aí eu quero começar exatamente sobre esse momento de amanhã. Como eu falei no começo do programa, você tem ali uma relação diferenciada, né? Talvez nas eleições, até as eleições de 2022, você estava ali não aliado ao governo federal. Você tem uma relação, e está claro e nítido da sua ascensão nessa relação com o governo Lula, lá em Brasília, nos movimentos. Isso gera naturalmente um bônus, mas gera também uma cobrança e um ônus em relação a isso. E aí, para começar, eu queria começar em relação exatamente à questão do PAC, né? A Paraíba, o último estado do Nordeste, quase um dos últimos do Brasil, na quantidade de recursos encaminhados do governo federal para a Paraíba, para o estado, dentro do PAC. O governo Lula está olhando enviesado para a Paraíba, porque é que vocês da bancada federal e, sobretudo, os mais aliados, estão fazendo nessa relação, olhando só, olha, ou você é daqueles que pensam, alguns falaram isso, que o governador João Azevedo pediu pouco. Se pediu pouco, veio o que pediu. Que leitura é que você faz em relação a isso? Primeiro que eu discordo daqueles que possam, e até entendendo o propósito político, dos que se opõem ao governo do presidente Lula. Tentar afirmar que o presidente olha enviesadamente para o nosso estado não condiz com a verdade. Mas o último senador da Paraíba... O fato é que, se você levar em consideração isso, eu conversei depois da apresentação no Teatro Municipal no Rio de Janeiro, há cerca de 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, eu conversava com alguns companheiros integrantes, inclusive na última quarta-feira, com o próprio ministro Rui. Eu fui para uma agenda cujo assunto central era a queda do FPM para os prefeitos, prefeitas, gestões públicas, fui tratar exatamente e tive dele o compromisso que ele deve publicamente reafirmar na plateia que deve estar a distingui-lo
amanhã no momento e no evento do PAC, que não haverá perdas em relação ao FPM comparado ao FPM de 2022. Pois bem, mas naquele instante eu disse, ministro, um dos questionamentos que de certo haverá de ser feito ao senhor é no tocante aos valores, algo em torno de 25 bilhões, 23, 24 bilhões de reais do PAC. A rigor para Paraíba 36 bilhões, né? Porque aí você tem também aqueles outros recursos aonde entra Paraíba e outros estados, mas estão dentro desse universo de 36 mas era o menor do Nordeste. Bilhões. Pois bem, e aí ele dizia, veneziano, os projetos que nos foram apresentados, praticamente todos nós diferenciamos com o atendimento. Então, um projeto que sempre tratamos aqui mesmo nesse palco, falávamos que seria uma das nossas reivindicações se chegássemos ao governo do estado. A duplicação da BR-230 está no PAC, na sua completude. Os investimentos para o terceiro eixo, para o Vale do Piancó, da transposição do São Francisco. Também a adutora para a Serra do Teixeira, a adutora do Pajeú. Investimentos de esgotamento sanitário, investimentos também para unidades habitacionais, investimentos na área da educação que estarão sendo trazidos em informação por parte do ministro Camilo Santana. O fato é que você oferece quando você tem as demandas apresentadas. E o ministro foi muito taxativo quando disse, veneziano, não significa dizer que esse valor que está sendo publicizado em termos de compromissos do presidente Lula para com o estado da Paraíba seja limitado a esse momento. Se outros projetos forem reivindicados, se outras demandas forem pretendidas, nós haveremos de, evidentemente, abrir a oportunidade para novas inclusões. Então, compromisso de aumento, de ampliação. Sim, com base em... Claro, com base em projetos. Em demandas e projetos. Demandas. Vou citar um caso. Na semana passada, vocês deram a cobertura, evidentemente, nós participávamos de um grande momento, que foi a assinatura da ordem de serviços para a retomada das obras, ou da obra de triplicação Cabedelo-João Pessoa. A nova fase. Depois de todos aqueles embrólios, de todas aquelas questões que nós temos acompanhado nesses últimos 6 anos, para sermos mais precisos. E nesse instante, falávamos nós, boa parte da bancada presente, o governador estava virtualmente, o superintendente do DENIT, Arnaldo Monteiro, também virtualmente, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, o prefeito Cícero Lucena. Foi um momento muito importante para o nosso estado. E o ministro Renan mencionava que o projeto de duplicação para 104 pode ser, para e passo sendo acompanhado, uma reivindicação que poderá ser atendida pelo governo federal. Ele retirou o arco metropolitano, né? Não, o arco metropolitano vai ser feito via financiamento do governo do estado, financiando, sem que não deixe de, no momento, ter a possibilidade de aporte do governo federal. Mas, enfim, é desta forma que eu vejo. A gente precisa ter a provocação no sentido de demandar, requerer, apresentando projetos, outros, entre os quais esse que estou mencionando. Estou falando sobre uma questão rodoviária, mas em âmbitos outros podem ser apresentados, sim. Você está trazendo a informação aqui de que o governo federal aponta o compromisso de que se houver outras demandas e outros projetos, não significa haverá que está fechado, né? Ou seja, não haja possibilidades de que outros projetos não possam ser recebidos, até em razão dessa própria realidade de valores destinados nesse primeiro momento, nesse primeiro instante. Mas você acha que então, o governo João Azevedo foi um tanto quanto discreto, humilde ou, enfim, limitado no pedido? Bem, eu não quero aqui adjetivar como foi, qual foi a condução dada pelo governo do estado. O que eu posso te dizer, primeiro, é que não há, por parte do presidente Lula, que sempre reservou ao estado da Paraíba. Vejamos que, dentre os estados agraciados com a transposição do São Francisco, o estado da Paraíba foi um dos que mais aproveitou a oportunidade de se ter a transposição do São Francisco, que iniciou e que teve mais de 85% de obra realizada pelo governo do presidente Lula e pelo governo da ex-presidente Dilma. Então, o estado da Paraíba lá esteve presente para numa demonstração clara do comprometimento, da sensibilidade inequívoca que teve o presidente para com esse projeto, que atendeu Pernambuco, que atendeu o Rio Grande do Norte e atendeu também a Paraíba, sendo um dos maiores beneficiados entre os três.
Então, o que eu quero te falar é isso, é que na conversa que eu mantive com o ministro Rui Costa, como também com o próprio ministro Renan Filho, com o ministro Jader, que viria, mas não houve condições de compatibilizar a sua agenda, o governo federal está plenamente aberto para receber outras reivindicações, não apenas aquelas que possam ser incluídas, como a BR-230, duplicação de Campina Grande a Farinha, que já tinha sido iniciado antes do PAC, você sabe do histórico, e eu falo com muita alegria, porque lá não tem um polegar de onda digital, existem as nossas 10 digitais, desde o início, quando o senador à época, Vital do Rego Filho, viabilizou 17 milhões de reais para a elaboração do projeto. E de lá para cá, nós fomos fazendo esse acompanhamento, até que disponibilizamos os recursos na ordem de 10 milhões de reais, eu e a senadora Nilda Gondim, de 37 milhões necessários para a ordem de serviços, mas depois, um valor de 40 milhões, praticamente seria o quê? Nada no conjunto necessário de 550 milhões. E foi aí onde nós agimos com interlocução, com relações de amizade, com relações de confiança, com presença nossa na Comissão de Infraestrutura, para que pudéssemos ter uma emenda de comissão de minha autoria aprovado de 50 milhões e logo em seguida, junto ao colega, que foi colega meu, que foi colega de Vitalzinho, que foi colega da então deputada Nilda Gondim, hoje senador da República pelo estado do Piauí, e do nosso partido, MDB, Marcelo Castro, quando nós apresentávamos um requerimento para que ele pudesse dar um aporte maior. E ele não apenas deu um aporte maior, mas deu um significativo aporte de 128 milhões para que a duplicação da BR-230 estivesse assegurada durante todo o ano de 2023 e também no ano de 2024. Quando eu falo BR-230 é porque ela passou a integrar o PAC, dando-nos uma garantia de sequenciamento. Após os 32 quilômetros iniciais, Campina até a Farinha, para quem não conhece, o caririzeiro sabe, o cidadão que mora ao derredor de Campina, nos diversos municípios bem o sabem, mas é na entrada à esquerda para o Cariri paraibano, BR-412. Então, a inclusão garante à BR-230 recursos e orçamentos que estarão sendo injetados pelo OGU. Senador, eu não quero entrar na política agora, mas só para pegar esse gancho, sobre esse tema, a senadora Daniela Ribeiro, na entrevista hoje no Arapuã Verdade, do Arapuã FM, disse, olha, tem um senador aí que fica tirando foto, fazendo live em relação a uma obra especificamente, mas sem citar que outros políticos e parlamentares contribuíram também para a viabilização de uma obra como essa. Olha, Luiz, eu não tenho, você conhece e a Paraíba sabe o meu estilo. Primeiro, eu valorizo muito o mandato de senador da República. Eu sempre valorizei a todos os mandatos que eu ocupei e todo e qualquer cidadã deve valorizar. Seja este o mandato de vereador, que eu tive a honra por 2 períodos em selo, seja o de prefeito, que eu tive a graticíssima alegria de poder sê-lo também em Campina Grande, seja do deputado estadual, do deputado federal, como fui, e de senador da República. Luiz, somos 207 milhões de brasileiros e brasileiras. Só há 81 senhores e senhoras brasileiros. É uma seleção muito específica. Pois bem, e você imaginar que essa oportunidade que nos foi garantida, no meu caso em 2018, e também, inclusive, a própria senadora, a de representar, eu perder meu tempo, Luiz, para questiúnculos, para miudezas, eu não faço isso. Eu ocupo todo o tempo que tenho, todos os instrumentos que esse mandato muito importante nos garantiu para representar o nosso Estado. Eu sou daquele que, vendo a vitória da Paraíba através da indicação deste ou daquele parlamentar, eu vibro como se fosse eu próprio o autor dessa interlocução, o autor dessa vitória, o autor de quem engendrou e encaminhou essa conquista. Senadora, não. Então, quando eu falo sobre a BR-230, eu falo porque, de fato, ela teve início e até esse exato momento tem uma participação definitiva, me perdoe a imodéstia, mas esses são os fatos. É fato, Luiz, que Vitalzinho foi o responsável pelos 17 milhões de reais da sua elaboração. É fato, Luiz, que depois de uma mobilização importante, tendo à frente a Câmara Municipal de Campina Grande, vereador presidente Marinaldo Cardoso e outros entes da sociedade civil, nós tivemos um engajamento e naquele momento nós nos comprometemos, eu e a senadora Nilda, de aportar 10 milhões
outros parlamentares complementaram, sim, complementaram. Inclusive, infimamente, a senadora Daniela Ribeiro. Infimamente, quase nada. Mas alguns outros participaram. E também é fato, Luiz, que quem apresentou a emenda à Comissão de Infraestrutura, o autor dela, tendo sido ela aprovada à época, fomos nós. E é fato também irretorquível, não dá para esconder. Se incomoda a senadora, eu não tenho o que fazer. Se eu tenho uma oportunidade aqui de poder falar sobre o que eu produzo, sobre aquilo que o nosso mandato produz, bem, se ela não o tem, eu não posso responder pela inação, pela ineficiência da senadora. Eu posso falar sobre aquilo que eu estou construindo. E quando eu vou visitar a BR-230, o que é que isso incomoda ela? Mas eu tenho certeza que não incomoda aos milhares e milhares de campinenses e paraibanos que se servirão de uma obra que teve a nossa participação decisiva, porque os 128 milhões que nós conseguimos não foi senão por uma articulação direta mantida com o senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, como também, oficialmente, aqui estão os dois, oficialmente, o pedido que nós fizemos ao senador Marcelo Castro para parte dos recursos aqui da triplicação, 36 milhões de reais. Agora, se eu não puder mencionar aquilo que é fruto do nosso trabalho, bem, se não há por parte dela o que mostrar, por, repito, ineficiência e por incontidos rasgos de outros sentimentos, eu aproveito o nosso mandato, Luiz, primeiro porque o ambiente do Senado é muito importante. Aqueles corredores não servem para mim como passarela. Eu não faço dos corredores o corredor para desfile. Eu utilizo de todos os meios para todo dia procurar saber, veneziano, de que forma você pode produzir mais para o Estado. Veneziano, de que forma você pode produzir mais para defender os interesses dos 223 municípios, independente de quaisquer opções dos seus e das suas gestoras. Então, eu não vou perder o tempo com esse disse. Mas você está dizendo que a senadora age assim? Só quem não age assim sou eu. Eu posso dizer que eu falo por mim. E se incomoda o fato de eu apresentar o meu trabalho, de eu apresentar aquilo, como no Centro de Convenções de Campina Grande. Se ela não pôs R$1 sequer para o Centro de Convenções em Campina Grande, terra natal dela, eu e Dona Nilda fomos responsáveis por colocar 34 milhões. Se isso incomoda, bem, eu não posso fazer nada. Se incomoda o fato de eu ter levado e conseguido para que proximamente chegue a atender aos mais de 40 municípios da região de Campina Grande o Hospital do Amor, e ela não teve esse gesto, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. É como tem dito, ora, fala quem se incomoda pela não realização do quase nada. O senador... Mas isso é uma questão de menor importância. Aqui a gente tem... Vejo que é uma menor importância que, de certa forma, acirra os ânimos. Não, eu quero falar sobre política um pouco mais lá na frente, inclusive sobre essa disputa para frente, que me parece que pode ser uma disputa pela vaga ali de Senado, né, a partir de Campina Grande. Mas, por falar em Campina Grande, você sentiu falta de um retorno maior de obra para Campina Grande, nesse pacto que será ali reafirmado amanhã pelo ministro? Olha, do PAC de Campina Grande você tem a grande obra que é a duplicação da BR-230, que são só nesse primeiro momento 550 milhões. É um valor bastante considerável. Há possibilidade também de incluirmos, que eu já mencionei como exemplo, a duplicação da 104, o trecho Queimadas-Campina e o trecho Campina-Lagoa Seca até Remígio. É uma perspectiva real que temos de viabilizar, incluindo no orçamento de 2024 e estando nele ter um aporte e um compromisso que já foi firmado, inclusive, com o senador ministro Renan Filho, de ter um olhar sensível a esse propósito nosso, que atende não apenas a Campina, mas a toda a região. Eu vejo desta forma, né? Agora, é preciso sempre que nós provoquemos, né, através de projetos, aquilo que cabe-nos na condição de parlamentares, de fazer interlocução, de bater a porta, de ter o acesso, um genuíno relacionamento, não artificial relacionamento. Se fala sobre carona, uma coisa é certa, eu não sou caroneiro. Eu estou aonde sempre estive, ao lado de quem sempre defendi. Eu não faço parte de algumas movimentações dos que não conseguem desatar-se quando não estão junto a governos. Eu tenho muita tranquilidade de ser oposição quando na e para a oposição
os eleitores me puseram, como também sei estar na condição de governo, valendo-me dos instrumentos que esse governo pode trazer de benefícios a quem eu represento. E represento, digo, com muita dignidade o povo da Paraíba. Da série As Dores e as Delícias de ter uma boa relação com o governo federal e com o governo Lula. A gente tem acompanhado uma grita muito forte dos prefeitos no Brasil como um todo, aqui da Paraíba não é diferente. Tem muito prefeito que votou no presidente Lula e agora está dizendo, olha, votei em Lula, mas Bolsonaro mandava mais dinheiro para os municípios. Como é que você tem recebido isso? Como é que você tem respondido aos prefeitos, aliados ou não, veneziano, do ponto de vista de eleitoralmente falando, mas prefeitos da Paraíba que encontram em você uma das figuras de maior ascensão perto do governo Lula e eles estão dizendo, olha, a gente recebia mais dinheiro no governo Bolsonaro e menos no governo Lula. Qual é a resposta para esses prefeitos, senador? Fazer o que nós temos feito. Na quarta-feira tinha sido cancelada a sessão até por força da esplanada dos ministérios. A partir das 16 horas está fechada a determinação para a organização do evento e desfile cívico-militar da quinta-feira. O presidente Rodrigo Pacheco cancelou a sessão da tarde. Alguns parlamentares voltaram. Eu fui ao encontro do ministro Rui Costa, uma agenda pré-agendada, ele sabia qual era o teor da conversa que nós proporíamos e falei exatamente sobre isso. Ou seja, não é apenas uma preocupação, é um grau altamente significativo de ansiedade. São gestores e gestoras e eu já tive a condição de vivenciar isso na pele e olha, administrando uma cidade de maior porte, com outras alternativas de receitas que não apenas as transferências, que são muito pequenas diante das demandas que se somam e que se avolumam. E eu disse, ministro, quais serão os encaminhamentos? Eu até recebi um telefonema, eu acho que foi de Braz aqui, lá do programa de rádio, disse, Braz, como o meu perfil não me permite, eu não sou leviano, eu não quero dizer antes de ouvir. Ele queria que eu participasse ao meio-dia do programa. Eu disse, deixe-me ter essa audiência com o ministro Rui Costa, ouvir dele aquilo que ele pode dizer em torno das iniciativas que serão adotadas pelo presidente Lula. O governo desmente os prefeitos ou não? Não, ele não há desmentido, porque não foi uma queda do FPM. O que é importante, Luiz, e sejamos rigorosamente precisos e justos aos fatos. Não houve, aqui e acolá, não houve retenção, de modo algum. Houve diminuição deliberada, de modo algum. O que houve foi uma queda drástica nas receitas federais que compõem FPE e FPM, estados e municípios. E por consequência da queda na receita do governo federal, isso replicou sobre os estados e municípios. Foi isso que aconteceu, além de outras repercussões trazidas de decisões anteriores. Vou citar o caso da desoneração dos combustíveis, que foi bom nós que somos consumidores, mas que teve impacto para estados e municípios. A possibilidade definida na perspectiva de ser recomposto, isso com um acordo que foi feito entre governadores, o ministro Haddad, em nome do governo federal, fará essa recomposição em parcelas. Então dizer, não, o presidente Lula travou, o presidente Lula deliberadamente está prejudicando aos municípios. Não. Absolutamente. O que houve foi a queda do governo federal nas suas receitas, terminando por impactar no FPM e no FPE. Qual é a medida adotada pelo governo federal? E isso, repito, deve ser uma fala que o ministro Rui Costa, porque ele trouxe isso para mim, deve trazer para o público, prefeitos, enfim... Reafirmando amanhã. Reafirmando que nenhuma prefeitura receberá em 2023 menos em relação ao FPM daquilo que recebeu em 2022, ponto 1, ou seja, não vai ter prejuízo. Se em 2022 o município X recebeu Y de valor, receberá pelo menos esse mesmo valor. E outras medidas que estão sendo tratadas para a viabilização das mesmas. Existe um recurso que orçamentariamente está previsto, que naquele período de transição do estado pandêmico, da decretação da sua emergência, algum valor, um montante considerável, não foi repassado. E esses recursos estão sendo, ou seja, legalmente está sendo tratado de viabilizar a sua distribuição para a área de saúde aos municípios brasileiros. É uma entre outras, mas o fato
é de que ninguém receberá, não haverá prejuízo. Quem recebeu um valor no ano de 2022, pelo menos receberá o mesmo em 2023. Então, uma recomposição até o final do ano. Ou seja, quem recebeu X no último ano do governo Bolsonaro, terá isso no primeiro ano do governo Lula. Pelo menos essa é uma fala... que o próprio ministro Rui Costa haverá de dizer amanhã. Senador, o presidente Lula, que a gente estava vendo aí na imagem, o presidente Lula recentemente falando sobre os atos do 8 de janeiro e falando sobre a expectativa sobre a eventual delação por parte do ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. Ele falou o seguinte, olha, Bolsonaro está completamente envolvido nessa história do golpe do 8 de janeiro. E há, enfim, em Brasília uma discussão sobre os efeitos de tudo isso em relação ao ex-presidente. De forma muito objetiva, ele pergunta, você acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso esse ano de 2023? Não, eu não tenho como dar essa opinião. Não tenho realmente. Só o desenrolar das investigações que vão se aprofundando e vão se afunilando, esse novo episódio de um processo de delação envolvendo o seu ex-ajudante de ordem, uma pessoa que fazia tudo, né? Vamos aguardar para saber se aquilo que fica, né, ao nosso derredor como muito possível de ter acontecido em relação Mas você foi uma das primeiras figuras que estiveram lá no pós-8 de janeiro, muito crítico em relação do... Não poderia ser diferente, Luiz, porque não é o fato de estando na condição de presidente do Senado Federal, na ausência do presidente Rodrigo Pacheco, e não estando por ser um aliado do presidente. Qualquer cidadão, eu, você, qualquer um, em sã consciência, o bolsonarista mais vívido, né, não pode, repito, em sã consciência, desentender que aquele conjunto de atos foi contra a República, contra as nossas instituições, contra a melhor relação em sociedade. O presidente Lula está dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está completamente comprometido com isso. Quando o presidente fala sobre o comprometimento, a presença, porque não vamos aqui também desconhecer que esse processo não foi um processo que se deu no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro aconteceu. Foi um processo que veio sendo urdido, veio sendo forjado, gestado há muitos meses antes do próprio processo eleitoral, quando o presidente colocava sempre dúvidas sobre o resultado eleitoral que iria ser conhecido das urnas eleitorais, todos nós participamos disso, incitando na população, ou em parte considerável da população, dúvidas sobre um processo que todos nós sabemos ser plenamente confiável. E o mais intrigante, valia o resultado para a formação das casas legislativas. Inclusive, na Casa Legislativa Câmara dos Deputados, o número maior de bolsonaristas foi consagrado à condição de eleitos e eleitas. No Senado Federal, diferentemente. Mas, naquele momento, as urnas eleitorais falavam e expressavam a vontade do eleitor. Mas para presidente, não. E isso foi sendo permanentemente, reiteradamente trazido pelo presidente, insuflando, instigando, trazendo de dentro para fora as reações por parte de pessoas. Junto a isso, aqueles que patrocinaram materialmente, aqueles que estiveram participando do quebra-quebra, do conjunto de atos, né, de uma baderna que terminou se tornando generalizada à frente das três instituições. A participação do presidente Bolsonaro nesse quesito, ela é clara, ela é completa. O que se está investigando, por exemplo, aquela minuta do golpe, teve alguma participação do presidente Bolsonaro? Era do conhecimento dele? Ele assentiu junto ao ministro de Justiça, o ministro Anderson, que fosse elaborada uma minuta para pós-eleição promover-se um ato de ruptura, né, da ordem, né, jurídica. Então, são dúvidas que nós vamos ter durante esse período, como dirimi-las. Vamos ouvir, vamos saber qual é o teor da delação do ex-ajudante de ordem, sobre falsificação dos cartões de vacina, sobre as questões
das joias trazidas do exterior, vendidas e comercializadas nos Estados Unidos, a mando de quem, para onde esses recursos foram, né? Tudo isso vai ficar mais claro e evidenciado quando dessa delação. Pegar uma expressão que você disse numa resposta anterior, dizendo assim, olha, eu não pego carona, eu estou onde sempre estive defendendo quem sempre eu defendi. E aí, com base nessa fala, eu quero lhe fazer duas perguntas. Uma do ponto de vista geral, nacional, e uma do ponto de vista mais local para Campina Grande, inclusive para o prefeito Bruno Cunha Lima. Estar onde sempre esteve estar com Lula ao longo desse debate das eleições, inclusive, e o governo Lula tem aberto a porta para o Centrão de forma bem avançada. Você acha que o presidente Lula está correndo risco exagerado nessa abertura de portas, inclusive para partidos que dizem, olha, a gente está com o ministério, mas não está no governo. Não vamos fazer aqui, não estamos na bancada de situação. Como é o caso do Republicanos, né, por exemplo, ou do Progressistas, mas enfim, você acha que o governo Lula está correndo muito risco em relação a isso, abrir a porta para o Centrão? E do ponto de vista localizado, você defende que o prefeito Bruno Cunha Lima, que abertamente votou em Bolsonaro, fez campanha para Bolsonaro, faça uma transição para a base do governo Lula, faça uma transição de partido, inclusive, faça uma transição de postura política em Campina Grande para ter um retorno em 2024 e ter um retorno e ter um olhar e facilitar o trabalho do senador veneziano lá em Brasília em favor de Campina Grande? Olha, Luiz, nas duas perguntas, ou das duas perguntas, comecemos pela análise sobre aquilo que é a nossa realidade, é o nosso sistema nacional presidencialista. É o fato de que, sabidamente, o presidente Lula foi eleito com uma composição que não lhe é favorável na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, o presidente Lula teve, desde o primeiro momento, uma composição que lhe é majoritária, francamente majoritária. E, não obstante, não desconhecermos que houve uma bancada eleita, vinculada ao discurso de direita, que assim chamemos, vinculado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas na Câmara dos Deputados houve uma discrepância, uma distância entre o fato de termos eleito um governo progressista, um governo que veio corrigir e veio avançar em pontos que necessariamente foram deixados de lado, que é o governo do presidente Lula, com o número de deputados bolsonaristas. E para que nós avancemos, para que nós tenhamos resultados em matérias que são importantes, o presidente tem que tentar convencer, convidar à participação daqueles que se predisponham a ajudar. Isso é fato, é a realidade, é o sistema presidencialista, é o presidencialismo tido e havido, até numa palavra já muito surrada, de coalizão. Eu não estou a desconhecer, eu apenas quando eu falo que não sou caronista, é porque genuinamente eu estive participando e defendendo o que o presidente Lula defendia enquanto candidato e agora enquanto governante, condutor da nossa República. Mas não estou aqui, em nenhum momento, a fazer críticas ao fato de que nós reforcemos a presença do governo na Câmara dos Deputados com a indicação do Republicanos, querido amigo, competente, Silvinho, ministro de Portos e Aeroportos, e André Fufuca, indicado pelo PP para o Ministério dos Esportes. Não, absoluto. Entendo, compreendo o legítimo movimento de peças nesse sentido. E não há necessidade de que aqui voltemos a dizer que o presidente sabe quem é quem, sabe realmente com quem conta, é muito amistoso, é extremamente tratável e muitos destes poderão se tornar, por que não, convencidos da melhor ideia. Não apenas por um arranjo, porque não dizermos mais artificial, mas depois se incorporarem na defesa daquilo que está sendo defendido pelo presidente Lula. E aqui em Campinas, prefeito Bruno Cunha Lima? Olha, eu faço um registro, porque Bruno, ao contrário de algumas pessoas, nunca negou ter votado em Bolsonaro. Isso é louvável. Teve gente que era bolsonarista de 4 costados e que logo em seguida ao resultado se apresentou quase que levando bolsa da primeira-dama. Então, Bruno não.
Bruno, quando esteve com o presidente, nunca disse ao presidente que votou nele. Não. E o presidente nunca disse a Bruno, prefeito, não é pelo fato do senhor ter feito a opção contrária à minha que eu posso desconhecer as minhas obrigações para com o município que o senhor representa, Campina Grande. Gente como quem, senador? Não preciso citar nomes, né? Todo mundo bem sabe. Mas, por exemplo, o ex-deputado Pedro Cunha Lima revelou recentemente, ele que tinha deixado oculto essa informação, mas revelou recentemente que não votou em Bolsonaro. Fez críticas, inclusive, no evento do PSD. Como é que você recebeu isso? O Nilvan Ferreira fez uma crítica muito contundente a Pedro. Não, como é que você recebeu isso? Eu não perguntei, de fato, eu não cheguei. Pedro se manteve aqui distante no segundo turno. Em todos os momentos, ele sempre foi muito claro, muito transparente, muito autêntico ao dizer, não, eu estou aqui distante. Eu tenho um universo de eleitores que, votando em Bolsonaro, votaram em mim. Eu tenho um universo de eleitores que, votando em Lula, votaram em mim. Ele respeitou essa situação. Não sei qual foi a opção na urna do meu companheiro Pedro Cunha Lima. O que eu estou falando é sobre a relação do governo federal com o prefeito Bruno. E diga-se passagem, autenticamente, assumidamente, honestamente, disse, não, votei, me posicionei, não precisava alguém chegar lá para dizer, fulano, ó, Beltrano estava votando em Bolsonaro e está aqui, nada disso, negócio até vexaminoso. Mas enfim... Mas você defende agora que o prefeito faça essa transição? Não, mas aí é uma questão dele. Eu não, em nenhum momento falei a esse respeito, até porque não preciso. Bruno é uma pessoa em que pese a jovialidade, a pouca idade, mas é uma pessoa experimentada, amadurecida, que tem as suas decisões tomadas, que haverá de tomá-las em relação ao partido. Ele cabe no MDB, senador? Ele cabe no MDB? Claro que caberia, mas não deve vir ao MDB, até porque a gente entende que é a opção dele, não sei, não vou aqui dizer, mas também... Aqui é o local para revelar as coisas. Mas eu acho que a tendência dele é de se filiar à União Brasil. Ele tem até convicções, né, linhas de pensamento mais para a União Brasil, enfim. Penso eu que será esse encaminhamento, mas não cabe a mim falar, porque afinal de contas é uma decisão dele e do seu grupamento político em Campina Grande. Tá. Mas ele tem do presidente Lula, ele tem do governo do presidente Lula as atenções. E tem se dado demonstração disso. Quando a gente pôde colaborar a pedido dele próprio, Bruno, para que pudéssemos dar a celeridade devida na apreciação das demandas dos 2 empréstimos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. O governo federal foi muito ágil nessa apreciação. Tecnicamente, os projetos foram perfeitamente elaborados pela equipe da Prefeitura de Campina Grande e outros investimentos que são feitos através do OGU. Bom, eu quero falar um pouco mais sobre o MDB e seus planos, inclusive, para as eleições de 2024. Você tem filiado ali alguns prefeitos da Paraíba no MDB, mas antes, só para fazer uma pergunta sobre um tema, que é sobre esse tema de leitura em relação com o governo Lula e com o PT. O próprio presidente Lula já disse, olha, não vamos olhar para o retrovisor, não. Isso não tem olhar para trás em relação a isso, estamos construindo o Brasil para frente. Mas eu quero lhe perguntar pessoalmente, senador, inclusive para quem está acompanhando, em respeito a quem está acompanhando, para lhe ouvir muito claramente em relação a isso. No mês passado, recentemente, a Justiça, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, reafirmou uma decisão inocentando a ex-presidente Dilma das tais pedaladas fiscais que levaram ela a ser afastada do governo, levaram ao impeachment de Dilma naquele momento. É uma decisão, em primeira instância, dizendo que ela não poderia se responder pelas pedaladas, e o TRF, de forma unânime, também reafirmou essa decisão. Eu lhe pergunto muito objetivamente para o senador veneziano, se arrepende de ter, naquele momento, votado pelo impeachment da então presidente Dilma? Olha, Luiz, eu já falei isso por diversas vezes. Um assunto altamente controverso e muito mais ganhou as proporções que de fato se verificou por força de questões políticas, somadas aos episódios econômicos que terminavam por suscitar... Eu lhe pergunto isso pós essas decisões judiciais que inocentaram ela das pedaladas. Fica comprovado o quê? Fica comprovado que o tema era extremamente controverso. A nossa posição, Luiz, e me renova a dizer, primeiro, nós éramos integrantes de uma bancada, a bancada nordestina do MDB, que suportou e segurou todas as pressões provenientes de um grupo dentro do MDB, principalmente representado
pelos estados do Centro-Sul que já queriam, vou utilizar um termo que também é muito usual, nem gosto, mas vai, desembarcar do governo. Nós fomos apoiadores da presidenta na sua reeleição, inclusive com a presença do seu companheiro de chapa, o vice-presidente Temer. Pois bem, até o mês de abril, maio, esse grupo do MDB, ao qual eu participava como integrante da bancada do MDB paraibano, suportou toda essa pressão. Até que em determinado momento, né, foram se avolumando as questões de natureza econômica que terminaram por precipitar o movimento de natureza política e que levou ao MDB, e aí onde eu acho que o MDB equivocou-se de não ter feito a leitura do que se queria naquele momento, o MDB fechou questão em torno da investigação da ex-presidente. Penso eu e identifico aí, até porque fazia junto a muitos companheiros a abordagem sobre os cuidados devidos e necessários que a posição adotada pelo MDB haveria de ser adotada, que foi o fechamento de questão partidária, ou seja, todos os seus integrantes teriam que se posicionar unissonamente como estabelecido por decisão da Nacional. Penso eu que foi aí onde o MDB se precipitou naquele movimento que foi traduzido politicamente pelos efeitos que economicamente estavam sendo vivenciados em 2014, 2015 e que nós lembramos. Mas era um processo altamente controverso, como durante o período de discussão e ainda hoje se comprova. Você já teve com a ex-presidente Dilma, depois de tudo isso? Tive várias oportunidades. Alguma menção sobre essas coisas ou não, absoluto. Senador? Tive em várias oportunidades, tive com a ex-presidente, inclusive em alguns momentos da campanha em 2022 do presidente, onde participamos, inclusive no segundo turno, já que eu não estava no segundo turno participando aqui. Claro, participei da campanha de Pedro, mas em alguns momentos fiz-me presente em alguns atos do presidente Lula, nada de ressentimentos. Bom, antes de política, reforma tributária no Senado Federal, você vai e tem ali o apoio ao texto que foi aprovado e naturalmente relatado aí pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, lá no Senado, a reforma tributária? Primeiro ponto, nós chegamos, e isso demorou muito, afinal de contas nós estamos aí contabilizando mais de 40 anos de expectativa, que você e principalmente quem mais sofreu durante todo esse período, que é o consumidor, é o pequeno consumidor, é aquele que suporta na ponta esse volume estratosférico, desumano, desigual, inumano, né, de uma carga tributária. Enfim, esse processo de regressividade, esse processo de cobrança de impostos sobre outros impostos, tributos de uma maneira geral, esse emaranhado de legislações que se sobrepõem a outras, trazendo o que nós costumamos dizer insegurança jurídica a quem paga, se paga mal porque se paga mais de uma vez aquilo que é devido por mim. É tão emaranhado que permite as sonegações, incontáveis sonegações por parte daqueles que mais deveriam pagar. Esse sistema tributário que permite essas discrepâncias de pessoas, poucas nesse universo de 210 milhões de brasileiros, que recebem milhões, bilhões de dividendos e que não pagam absolutamente nada de impostos. São essas discrepâncias, são esses desarranjos do sistema que nós precisamos corrigir. E o bom é que o momento é o momento que todos reconhecem que há de ser feita a reforma tributária. Durante muito tempo, principalmente os governos, e aí sem mencionar, sem personificar este ou aquele governo, mas todos eles não queriam, porque não queriam ceder, não queriam abrir mão de uma parte desse bolo arrecadado. Hoje, desde os setores produtivos, a nós, cidadãos, a classe política, as instâncias de governo, os seus 3 níveis, municipais, estaduais e o governo federal, desejam, têm um convencimento de que esta é a hora. A Câmara Federal avançou quando se predispôs a fazer esse debate, registre-se. Mas o texto que chega ao Senado passará efetivamente por algumas necessárias mudanças. Nada demais, no sentido de que é entendível e compreensível que o Senado faça a sua parte, revisando, mesmo em PEC, que é proposta de emenda à Constituição. Tem muitas dúvidas.
Luiz, e você já deve ter sabido e trazido aqui, e é um tema que nós, primeiro, nós não vamos nos precipitar, nós não vamos avançar como se tivéssemos que entregar um texto por entregar. Não. Nós vamos tratar a matéria como a matéria não apenas sugere, mas nos impõe. Quando se fala sobre outubro, uma data ideal, mas eu não creio. Eu acho que essa matéria ela estará sendo entregue de volta à Câmara no início de dezembro, com os cuidados que o nosso relator, competente e a escolha, foi felicíssima por parte do presidente Rodrigo Pacheco, de indicar um cidadão que tem equilíbrio, que tem conhecimento, vivência legislativa e experiência executiva, tendo sido governador, como é hoje o atual senador Eduardo Braga. Semana passada, ou semana retrasada, nós fizemos um bom debate com a presença de vários governadores, 15 governadores, 4 vice-governadores, todos eles expressaram as suas preocupações sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, expressaram as suas preocupações e dúvidas sobre o Conselho Federal. Os prefeitos vão estar falando. Enfim, esse debate ele vai sendo aguçado, ele vai sendo acurado, né, para que nós tenhamos o melhor texto. Se não o ideal, mas bem melhor do que a realidade atual. Senador, eleições 2024, você tem afiliado, como eu registrei, alguns prefeitos da Paraíba no MDB com vistas às próximas eleições. Qual é o seu planejamento? O MDB, na sua cabeça hoje, ele deve disputar quantas prefeituras na Paraíba ou as 223 prefeituras na Paraíba? Não, quantas prefeituras? Nós temos hoje filiados num processo que não coube e não se reservou, Luiz. Eu tenho muita resistência a singularizar, né? Eu sempre fui da pluralização, sempre dividi em todos os quase 30 anos de vida pública com outros e com outras os resultados da nossa vivência. Por que digo isso? Porque o trabalho que o MDB está fazendo é de sair de uma realidade na qual tínhamos nós 9 prefeitos e hoje somos 27 e até o final do mês de setembro chegaremos ao número de 30, se deveu ao envolvimento, ao engajamento, à participação dos companheiros que fazem o MDB. O que eu falo com os pés, costumo sempre usar essas expressões, com os pés ao chão, para dizer humildemente, realisticamente, eu penso que o MDB pode, em 2024, ter entre 40 e 50 prefeitos, prefeitas eleitos. Vamos chegar ao processo do próximo ano com cerca de 35 prefeitos filiados. Quando houver possibilidade efetiva de competir para vencer, o MDB estará presente. Quando houver a possibilidade de se compor, como nós já estamos fazendo, já estamos apalavrando em diversos municípios, com a indicação do vice-prefeito, mesmo quando não a indicação do vice-prefeito, mas buscaremos estar nas chapas majoritárias sim, mas firmando em torno de projeto. Vamos participar no maior número de municípios. Onde tem competitividade. Exatamente. Aí eu lhe pergunto, por partes, em João Pessoa, vamos começar por João Pessoa. Qual é a sua leitura para o MDB em João Pessoa? Se eu lhe perguntar se o partido naturalmente é assediado por vários candidatos que já postos aí, você tem alguma leitura de dizer assim, olha, candidato bolsonarista não vamos chegar perto, porque o ex-ministro Marcelo Queiroga espera apoio do MDB. Candidatos do PT a gente pode chegar perto, porque aí já tem uma relação, inclusive sua, né? Você teve essa indicação na eleição passada. Ou na sua cabeça assim, olha, o MDB ou vai com candidatos da esquerda, ou vai sozinho, não vai com candidatos da direita bolsonaristas, ou não tem esse debate, é municipalizado e a gente está aberto aí para conversar com todos os candidatos que estão aí. Cícero Lucena, Rui Carneiro, Marcelo Queiroga, enfim, os que estão postos. É evidente que você não faz política municipal afastada, né, dissociado das estratégias partidárias em nível estadual e em nível nacional. Então, não há como. Quem faz isso, não sei, né, foge à regra da boa política partidária. Certo. Então, com essa premissa? Com essa premissa, evidentemente, sabedores são que nós temos uma distância entre candidaturas que acolhem as ideias e o ideário que foi reprovado nas eleições de 2022. Representado... Com isso, Marcelo Queiroga, Nilvan Ferreira, Cabo Gilberto não precisam nem esperar o seu apoio. Absolutamente não é uma expressão com a pessoa. Então, Marcelo é uma figura que eu tenho muita distinção, querido amigo, uma figura que tem relações, inclusive afetivas. A senhora, sua mãe, foi colega da minha mãe em colegial. Tenho muita afinidade pessoal, assim, uma amizade franca, bacana. Certo. Somos
e tratamos-nos da forma como deve ser a política. Mas não vai colocar o MDB para apoiá-lo? Não. O MDB não deve fazê-lo porque tem outras opções com as quais nós temos identificações de pensamento, de posição, de lutas comuns, de vitórias, de superações. Estamos numa fase de superar aquilo que nós perdemos nessa fase de 4 anos passados. Por favor, senador, então, quais são elas? A conhecer, todos bem sabem. Tem uma relação próxima com o deputado Rui Carneiro. O processo de 2022 aproximou o MDB do PSDB e aí falando PSDB, entendamos que o ex-integrante do PSDB e ex-presidente hoje está no Podemos, que é o deputado Rui Carneiro. Isso fez, de fato, quando o MDB participou efetivamente da eleição do nosso companheiro, que teve um desempenho, diga-se, muito digno, posso dizer sem exagero, extraordinário, que foi o deputado federal Pedro Cunha Lima, afinal perdeu por 60 mil votos. E isso me aproximou, nos aproximou o MDB. Quando eu falo sobre as boas, muito afáveis, naturais que se tornaram conversas com a deputada Camila Toscano, com o deputado Fábio Ramalho, com o próprio Pedro, com o Rui, digo isso que Rui é uma possibilidade. Não significa dizer que nós não tenhamos, também vamos conversar com o prefeito Cícero Lucena. Não significa dizer que não reconheçamos numa legítima candidatura do PT também a oportunidade de conversar. Só não será uma decisão isolada de veneziano. Nós falaremos. Nós opinaremos, mas sempre com a responsabilidade de não permitir dissociado. A estratégia nacional tem que ser levada em consideração. E você bem sabe que os partidos sobrevivem com a presença em nível nacional de seus representantes, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Falando desta forma, como temos garantido, porque afinal de contas o MDB não é só democrático na sigla, mas é democrático nos seus atos, nós ouviremos a comissão do MDB, nós temos um presidente como nosso vereador Miquica Leitão, todos eles falarão. O senador, além da questão da estratégia e da associação nacional, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que você pode inclusive responder sim ou não, somente, que é o seguinte, toda essa possibilidade do MDB escolher um candidato a prefeito aqui em João Pessoa passa necessariamente por um compromisso e uma amarração para 2026, veneziano, senador da República reeleito. Não depende. Primeiro, Luiz... Você votaria em alguém que não vai votar em veneziano para 2026? Deixa eu dizer, Luiz, primeiro a gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, pela falibilidade humana e pela condição tão frágil nossa, eu, às vezes, até me recuso a fazer projeções muito longas. Eu sou temente a Deus. Eu não sei... nós não sabemos um segundo daqui a pouco, quanto mais daqui a 3 anos. Eu sempre costumo dizer, se Deus nos permitir vivos, sãos, com capacidade de trabalho, produzindo como nós estamos, graças a Deus, eficientemente produzindo pelo Estado da Paraíba, nós poderemos estar com o nosso projeto de recondução posto à apreciação daqueles que elegeram-me como mais votado senador em 2018. Claro, não vou negar isso a você. E esse é um propósito, certo, mas sempre... respeitando os nossos limites. Mas com base nisso, fechar 2024? É por isso que eu te falei na resposta inicial. Você não pode dissociar. Esteja veneziano, estivesse Luiz Torres, estivesse quem quer que viesse a estar no exercício do mandato ou na perspectiva de ter a conquista de um mandato, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado da República, ou não. Sim. Ora, o partido cobra isso. Ou tu achas que pela só relação próxima, afetiva, amiga, de considerar-me seu colega, o presidente Baleia Rossi não me cobra resultados. Na semana passada eu estava conversando com ele, renovando o nosso compromisso pela sua recondução à presidência nacional, e ele cumprimentava o MDB da Paraíba pelas novas filiações, os novos ingressos de prefeitos, aos quais eu mais uma vez agradeço a confiança ao nosso convite, e ele dizia, Venei, como você está projetando o 2024 para o MDB e o 2026? Então, Luiz, respondendo sem ser o sim ou não, mas respondendo muito claramente, uma coisa não está dissociada da outra. O município não se dissocia da estratégia de Estado. Estado não se dissocia da estratégia nacional. A gente tem que fazer uma arrumação conquanto se prevaleça o interesse da nacional, dos estados e dos municípios. Campina Grande, sim. Se
Romero Rodrigues demorar numa decisão de aliança, de manutenção de aliança com o prefeito Bruno Cunha Lima para indicar a vice. O MDB indica a vice de Bruno Cunha Lima. Segura um pouquinho para a gente dar um minutinho de intervalo e a gente volta aqui ao vivo conversando com o senador da República veneziano, Vital do Rego. Um minutinho só e a gente volta.